Eu me chamo Thaisa Rodrigues. Esse dia eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu sou mãe, pastora, sou pastora presidente hoje da Assembleia de Deus Torre Forte em Paciência. Sou esposa do pastor Bruno. Eu tenho uma história de superação e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu tive um relacionamento bem abusivo, um relacionamento tóxico. E eu achava que literalmente não tinha mais jeito para a minha vida. Eu achava que naquele momento ali eu teria que viver aquele cotidiano, seria algo eterno para minha vida. Só que eu tinha uma promessa da parte de Deus e o Senhor ele dizia que ele me tiraria daquela situação. Só que o contexto que eu estava vivendo era um contexto que eu mesmo não acreditava. E no enredo, o Senhor ele veio, ele trabalhou, ele conseguiu me tirar, né, dessa situação. Só que a gente é ingrato. Dentro da situação que o Senhor me tirou desse relacionamento tóxico, abusivo, eu me afastei da presença dele. E eu afastada da presença do Senhor, literalmente revoltada, não acreditava mais. Eu não acreditava mais em pessoas, eu não acreditava mais em relacionamento. E eu estava vivendo um enredo, um momento de muita revolta. E eu só queria saber de noitadas, bebidas. E numa dessas noitadas, a misericórdia do Senhor me alcançou. E eu começo a ver que dentro disso, Deus, ele... Dentro dessas noitadas, eu tinha uma amiga que ali ela se tornou um braço forte, ainda no mundo, sabe? Eu vejo o cuidado do Senhor com a minha vida em relação a essa amiga que o Senhor me deu. E era eu e a Pamela, né? Vivendo uma situação muito difícil. Literalmente nós dois estávamos desacreditadas, mas ela era meu braço forte naquele momento, sabe? E eu me lembro que numa sexta-feira nós estávamos se organizando para ir para uma casa de show e ela estava trabalhando e nós combinamos de nos encontrarmos numa praça próxima à minha casa. Nessa época eu já tinha carro, eu dirigia, só que por conta de bebê a gente não tinha hábito, né, de dirigir. A gente tinha essa consciência e nós tentamos nos encontrar num local onde a condução para a gente era mais fácil, né, a locomoção para essa casa de show que nós íamos. E o combinado era que ela me encontraria ali, né, eu saindo de casa e encontrar ela, e ela vindo do trabalho para me encontrar. E quando eu cheguei naquele local, ela ainda não estava. E ali eu fiquei por algum tempo, fiquei por um determinado momento ali. E como a gente, né, bebia, bebida alcoólica, eu pedi, né, uma cerveja e comecei a beber sozinha. E de repente, eu olhei ao longe e estava vindo umas pessoas. Eram 3 rapazes que estavam vindo e sentaram na minha frente, esses 3 rapazes. E um desses rapazes estava com o sapato errado, calçado de uma forma muito inusitada. E aquilo me chamou a atenção, sabe, para aquele rapaz. E quando eu olhei, bonito, alto, e aquilo me chamou a atenção. E eu ali bebendo, né, e falando no rádio, chamando aquela minha amiga, a gente conversando, né. E de repente um desses amigos, né, dessas 3 pessoas que estavam ali, ele veio ao meu encontro. E ali ele começou a conversar comigo, puxar assunto, brincando, né, e eu muito extrovertida no mundo, né, começamos a brincar e tudo, e eu pedindo ele para sair, e aquela questão toda. E de repente ele falou para mim, meu amigo quer te conhecer. E eu falei, não quero conhecer ninguém. E até menti para ele, falei que eu tinha, né, que eu tinha um relacionamento. E ele falou, impossível você ter um relacionamento, porque você tá aqui sozinho uma hora dessa, como é que você tá com um relacionamento? Enfim, ali, essa pessoa que eu vi com um sapato totalmente distorcido no pé, ele veio, se aproximou e ali a gente começou a conversar. E de verdade, gente, naquele momento ali, né, ele me agradou, foi uma pessoa que, né, me chamou bastante atenção.
E nós começamos a conversar naquele momento e minha amiga chegou. E continuamos ali a beber, né, naquela proposta de ainda irmos para casa de show. Só que eles estavam trabalhando. E ele disse para mim que iria me encontrar. Iria me encontrar nessa casa de show. Só que eu e ela fomos na frente, eles iriam depois. Trocamos o telefone e fomos para casa de show. E lá a gente continuou a beber, dançar, brincar. Né? E as horas foram passando e nada do telefone tocar dizendo que eles iriam. Literalmente eu tomei um bolo. Ele furou comigo naquele dia. Isso era numa sexta-feira, viemos embora. E passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda-feira. Na terça-feira eu fui resolver uma questão na rua e quando eu estava voltando, né, para casa, eu olho 4 ruas após a minha, né, na esquina de uma avenida, uma pessoa enguiçada com o carro. E quando eu olhei quem era, essa mesma pessoa que tinha me dado um bolo, que tinha furado comigo. E ali eu olhei aquela situação, manobrei, voltei, parei do lado dele e ele começou a rir, porque ele sabia que ele tinha furado comigo. E ali a gente continuou a conversar, né? E ele me chamou para almoçar. Nós saímos para almoçar. E assim, eu costumo dizer que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes, porque são sinais, são coisas que nos chamam a atenção. Né? Não é porque a pessoa tem um físico bonito, tem uma aparência bonita, que a gente vai, né, entrar num relacionamento. Não, tem que ter coisas que literalmente são como sinais, né? São literalmente situações que vão, né, impactar, vão formar um elo. E nós fomos almoçar. Ele me levou para a beira da praia para que a gente almoçasse. E ali a gente conversando, ele muito respeitador, sabe? Demais, muito respeitador. E eu falei para ele que eu não sabia comer peixe na rua. Eu não sabia nem comer camarão na rua, porque eu tenho uma dificuldade, né, de ingerir por conta da casca do camarão e a questão da espinha, eu tinha muito medo. E ali ele, muito cuidadoso, ele começou a fatiar o peixe, limpar o peixe, e ele literalmente me dava aquele alimento na boca. E aquilo já me chamou a atenção, o carinho, né? Uma questão que eu nunca tinha vivido um relacionamento assim, né? De tanto carinho, tanta afeição. E ali nós almoçamos e começamos a conversar. E nós fomos para a próxima assim, de um pier, né? E ali o diálogo começou a fluir e ali literalmente rolou o primeiro beijo. Ali o Senhor literalmente selou o elo e me deu meu esposo, o homem da minha vida, o pai das minhas filhas, alguém que veio para edificar minha vida. E para mim, assim, gente, eu sei que eu ia me emocionar mesmo, porque literalmente assim eu vi, sabe, a mão do Senhor me tirando do fundo do poço. Porque eu já tinha as minhas filhas, mas eu não tinha força, sabe, para me erguer, para sair daquele cotidiano de vida de bebedice, de farra, de noitadas. E eu contei a minha história para ele. Quando eu conheci ele, eu já tinha sido consagrada pastora. Eu já tinha pastoreado há 4 anos antes. Só que por situações eu fui fraca e eu tinha me afastado. Quando eu conheci ele, eu contei para ele tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha passado. E eu sempre dizia para ele que eu não tinha mais perspectiva de pastorear novamente, eu não tinha. Literalmente eu estava muito ferida, muito machucada, muito magoada, tanto com minha vida sentimental que tinha virado uma bagunça. E a minha vida espiritual também estava muito bagunçada, muito mexida. Só que o marido hoje, sabe, o homem que o Senhor preparou para mim, porque eu digo que hoje, né, o pastor Bruno, hoje ele é um pastor, mas naquele momento ele era só alguém que conhecia Jesus de uma forma muito, muito esporádica, sabe?
Mas ele acreditou que Deus, ele estava dando sinais e Deus estava mudando tanto o contexto da vida dele quanto a minha. Ele viu algo que naquele momento eu não conseguia ver. E ele começou a investir em mim. Ele dizia para mim a todo momento: eu acredito que você vai voltar a pastorear de novo. Eu vejo que o Senhor vai escrever uma nova história para tua vida. O Senhor vai mudar esse cotidiano. O Senhor vai te tirar, literalmente, do fundo do poço. E assim foi. Eu acreditei que Deus ele faria. Só que não foi fácil, porque ele acreditava em mim, ele investia em mim, mas eu estava ferida. E era complicado, porque ferido, ele fica sempre na defesa, sempre na defensiva. E era o meu estado naquele momento, sabe? Muito na defensiva. Eu não acreditava muito, mas eu via a forma de carinho dele, né? E eu me lembro que quando eu levei ele na minha casa, apresentei ele à minha família, que naquele momento a minha família era resumida entre a minha mãe e as minhas duas filhas. As duas filhas muito pequenininhas. E quando ele chegou, ele encantou, sabe? A minha mãe ficou muito feliz, né? Se encantou com ele. E as minhas filhas também, né? Ele muito carismático, ganhou o coração da minha família. Só que tinha algo que para mim era muito difícil, que era encarar meu pai com um novo relacionamento. E encarar meu pai, assim, para mim era muito difícil, porque eu já tinha tido um relacionamento frustrado. Eu não queria ter outro, ou não queria investir em algo que, de repente, também seria frustrado de novo, né? Então, eu comecei a esconder ele do meu pai, né? Quando meu pai aparecia, eu escondia, né? E era complicado esconder, né? Mas a gente tentava de todas as formas. Esconder do meu pai era difícil. O tempo foi passando, eu não tinha mais como esconder. E aí eu tive que apresentar meu pai, né, a ele. E meu pai, né, na defensiva também, com medo, querendo me proteger, mas também quis investir. E para mim, assim, o ponto de partida no meu relacionamento, assim, de literalmente aceitar e entender, foi quando o meu pastor, que independente de eu estar afastado ou não, eu tive pessoas que estavam ao meu lado. E o meu pastor, de verdade, assim, ele não largou minha mão. Porque a gente entende que tem momentos que as pessoas olham pra gente e a gente não tem mais nada a oferecer. E por a gente não ter mais nada a oferecer, as pessoas soltam as nossas mãos. Sim, vão soltar, irmãos. Isso é fato, sabe? E eu tive duas pessoas que foram primordiais na minha vida. A pastora Júlia, naquele momento, foi alguém que, independente do meu estado, sabe? Caótico, meu estado de mundo, né? De uma vida literalmente fora do contexto do evangelho, ela não largou minha mão. E o pastor Marcos também. E eu lembro que quando o pastor Marcos conheceu meu esposo, ele olhou para ele e falou: casa com esse menino, porque esse menino é de Deus para tua vida. E ali foi a confirmação. Eu comecei a orar, a pedir ao Senhor para que mudasse o meu contexto, tirasse o meu eu, a minha soberba, sabe? Que me tratasse literalmente. E Deus ele começou a fazer. Só que quando a gente pede o Senhor para tratar de nós precisamos estar preparada para o Senhor tratar. Literalmente, a gente precisa estar preparada porque ele vai tratar. Por quê? Eu olho para mim e eu vou ver aquilo que é agradável para mim. Só que o Senhor ele vai olhar o hoje e ele vai olhar o amanhã. Ele vai olhar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E ele começa a nos preparar hoje. Ele começa a tirar de nós todos os carrapichos, tudo aquilo que literalmente vai estragar o propósito. Ele começa a nos purificar agora. E foi isso que o Senhor fez. Quando eu comecei a pedir ao Senhor para que me tratasse, para que me moldasse, Deus ele começou a fazer. E eu e, né, no caso, meu esposo, a gente começou a firmar o relacionamento
e começamos a buscar novamente. Eu comecei a buscar aos pouquinhos, foi muito difícil, porque, como eu disse, eu estava muito ferida. Começamos a buscar aos pouquinhos. E nessa questão de buscar, eu ainda muito altiva, sabe? Com muita soberba dentro de mim. Eu queria ser o homem da casa, literalmente, né? E eu não tinha muita questão de submissão, né? E quando a gente fala de submissão é muito complicado, porque as pessoas entendem submissão como um jugo, como um peso, mas você precisa entender o que é uma submissão. Né? E assim foi. Em alguns momentos, né? Em algumas situações que nós começamos a vivenciar, eu mandava ele literalmente embora da minha casa. Né? E teve uma situação que nós tivemos uma discussão e eu falei para ele que eu não queria mais e queria que ele fosse embora da minha casa. E meu esposo sempre foi muito pacífico, sabe? Ele é muito calmo, muito tranquilo, né? Eu que sempre fui muito agitada, muito explosiva, né? E por isso eu pedia literalmente ao Senhor que tratasse de mim. E assim Deus ele fez. Deus ele começou a me moldar, só que ainda tinha muito do eu. E uma dessas brigas eu mandei ele embora e ele não queria ir. E eu pedi que ele fosse, ele foi, pegou as coisas dele e foi embora. Foram 15 dias de muita guerra, porque eu ainda estava muito, né, naquela, a hora que eu quiser ele volta. Quando eu quiser eu trago ele de volta, ele vem. Porque a gente acha que a gente tem um controle, um domínio sobre pessoas, e não é assim. Quando ele foi embora, no dia seguinte ele começou a me ligar, no terceiro dia ele me ligou, no quarto dia ele me ligou, no quinto dia ele me ligou, e assim foi até o 15º dia. Todos os dias ele me ligando, pedindo para voltar para casa. Só que eu, sabe, ainda estava meia aérea, não estava querendo acreditar tanto, mesmo depois, né, da palavra profética do meu pastor, eu ainda estava, né, em tratamento, eu estava sendo moldada de verdade. E ele não me ligou no 16º dia. Eu fui trabalhar. Quando eu estava vindo embora do trabalho, eu lembrei que ele não tinha me ligado. E eu liguei para ele. E quando eu liguei, ele já me atendeu, sabe, uma rispidez muito grande, né, uma arrogância. E, assim, eu e minha esposa, a gente, né, é muito carinho, muito respeito. Né, e ele não tem o hábito, né, desde que nós nos conhecemos, de me chamar pelo nome. Eu também não tenho o hábito de chamar ele pelo nome. A gente sempre se trata como amor, ou como pastor, ou como pastora. Dependendo do momento que a gente esteja, né, eu me refiro a ele como pastor e ele se refere a mim como pastora. E quando a gente está no nosso momento particular, ele me chama de amor e assim vai. Só que nesse dia, quando eu liguei, ele já me atendeu dizendo: Oi, Thaisa, fala aí o que você quer. E aquilo para mim foi complicado de ouvir, soou diferente. E eu falei para ele assim: vem cá, você tá falando com quem? E ele falou: com você mesmo. Você não se chama Thaisa? E aí eu falei: Bruno, eu preciso que você resolva algumas questões. E ele falou: fala rápido porque eu estou ocupado. E eu falei para ele assim: tá ocupado fazendo o quê? E ele já estava vendo um relacionamento, gente. Naquele dia ali ele decidiu investir num novo relacionamento. Porque literalmente ele olhava para mim e era só dor de cabeça, só frustração. Eu não estava acreditando nele. E hoje eu consigo entender que ele olhou e ele falou: eu não vou ficar tentando uma situação de que de verdade eu não tô vendo uma questão de retorno, não está sendo recíproco. E ele falou para mim que ele estava nesse relacionamento. E ali meu chão se abriu. Eu não tive, sabe, ação naquele momento. E eu desliguei o telefone naquele momento ali. Para mim foi muito difícil, porque eu comecei a ver que ali eu tinha perdido. E eu passei a situação para minhas filhas. E assim foi mais um baque para elas, porque era o pai delas que já estava numa situação diferenciada. E ali, para mim, irmãos, é o que eu falo, o Senhor, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Porque eu já não tinha mais força. Quando eu entendi que de verdade, assim, para mim, estava se perdendo tudo de novo. Eu ia viver um contexto de novo, de dor, de perda. Eu me enfraqueci muito. Para mim foi muito difícil ter força para lutar de novo.
E Raíssa e Rebeca muito pequenininha, mas com muita sabedoria, sabe? E uma graça, assim, da parte de Deus imensa, imensa, imensa. As minhas filhas, naquele momento, eles foram o meu chão, sabe? Foram literalmente Arão e Ur na minha vida, porque elas que me levantavam. E os dias se passando, e elas oravam, e eu via minhas filhas orando e pedindo ao Senhor que trouxesse o pai delas de volta. E quando eu olhei, vi minhas filhas pedindo ao Senhor que trouxesse meu esposo de volta. Falei pro Senhor, eu preciso ter força. Eu preciso que o Senhor me ajude. E eu sabia que a intenção de Satanás era literalmente frustrar, sabe? A minha vida, a minha história. E eu tinha muito medo que o inimigo tragasse a vida do meu esposo. E a minha oração era, Deus, guarda meu marido. Senhor, faz ele lembrar de mim. Senhor, gera amor nele. Mas, acima de tudo, gera amor em mim. Eu queria amar meu esposo. Eu queria olhar para ele de uma forma diferente. E foram 3 meses. Eu emagreci 7 quilos. Fiquei muito magra, muito debilitada, né? E eu comecei a buscar. Comecei a gerar forças de buscar. Comecei a orar incessantemente. Tinha dia que eu dormia de joelho porque eu começava a orar, começava a chorar, me sentia fraca e eu dormia. E foram 3 meses, né, tentando me erguer, guerreando. Só que eu sabia que era um tratado da parte de Deus também comigo. Porque eu tinha pedido ao Senhor para que me moldasse, me tratasse. E Deus, ele começou a fazer. Foi uma forma de que o Senhor, ele achou de tratar de mim, sabe? Foi uma forma que o Senhor achou de me moldar. E 3 meses se passaram. E eu me lembro que num culto de domingo, uma amiga me convidou para ir num culto. E eu fui nesse culto. E quando eu cheguei nesse culto, Deus, ele começou a falar comigo através do louvor, começou a me fortalecer, começou a edificar a minha vida. E eu me lembro que numa das oportunidades de um presbítero, o Senhor tomou ele e o Senhor dizia, eu vejo quem foi voltando. Eu vejo umas malas voltando para dentro de uma casa. E ali eu tomei posse, sabe, com muita propriedade. E eu falei, é meu esposo que vai voltar para casa. E na segunda-feira eu fui em outro culto, à noite, uma amiga minha missionária. E eu me lembro que quando eu cheguei nesse culto, que eu dobrei o joelho para apresentar o meu culto ao Senhor, para orar, quando eu dobrei o joelho, Deus tomou um varão que estava na secretaria. E aquele homem veio marchando na minha direção, botou a mão sobre meu ombro e disse para mim que aquilo que eu tinha bagunçado, o Senhor, ele estava arrumando. Que o vento que o Senhor tinha trago era para arrumar literalmente aquilo que eu tinha bagunçado. Mas que o Senhor estava entrando com propriedade naquele dia e estava trazendo meu esposo de volta. E eu glorifiquei a Deus, acreditei. E o interessante, irmãos, é que no dia seguinte, eu dormindo, eu acordei com o barulho da buzina do carro. Só que foi muito rápido, sabe? Foi de imediato que o Senhor, ele trabalhou. O Senhor falou em profecia numa noite, e no dia seguinte o Senhor, ele entrou. E eu me lembro que eu ouvi a buzina do carro, mas eu achei que eu estava alucinando, né? Só que ele insistiu buzinando, e eu olhei da janela do meu quarto, e quando eu olhei lá embaixo, ele estava fora do carro, e fez sinal para mim, me sinalizou, que queria falar comigo. E eu confesso que meu coração disparou, mas ainda veio uma altivez, sabe? Veio uma soberba. E eu perguntei para ele o que ele queria. Ele falou que queria falar comigo. E eu desci. E quando eu desci, a desculpa era, eu vim buscar um botijão de gás da minha mãe. Aquele botijão estava lá em casa há muito tempo. E eu falei para ele, falei, entra e pega. E ele entrou, só que ele entrou e não voltou pro portão. Ele entrou e eu entrei atrás dele, porque ele estava demorando a voltar. E quando nós chegamos lá dentro, ele falou, eu vou lá em cima para poder pegar a televisão por conta do meu videogame, eu quero jogar videogame. E ele subiu, sabe? E quando eu subi atrás dele, ele sentou no braço do sofá e eu sentei no automático do lado dele. Ele sentou no braço do sofá e eu sentei. E nós ficamos calados. E pairou aquele silêncio, sabe? Eu vejo o trabalhar do Senhor naquele momento. E ficou aquele silêncio.
E de repente eu só vi quando uma lágrima caiu na minha coxa. E quando eu olhei para ele estava chorando, e ele falou para mim assim: eu quero a minha família de volta. E ali a gente se abraçou e Deus ele restituiu literalmente o meu casamento, a minha vida, a minha história. E eu acreditei de que Deus de verdade, ele moldou meu esposo para mim, para as minhas filhas, para minha casa, para minha família, pela pessoa que ele é. O esposo é uma pessoa incrível, sabe? É uma pessoa que alegra os meus dias, sabe? Eu digo que não tem um dia sequer que a gente não dá boas gargalhadas. Então, assim, eu acredito que Deus, ele olhou para mim e disse: eu vou mudar a tua história, sabe? Eu vou fazer de novo na tua vida. Só que a gente precisa acreditar. E a gente precisa dar credibilidade para aquilo que o Senhor fala. Só que a gente precisa acreditar em nós também, na nossa mudança, porque eu mudei, eu quis mudar, né? Houve em mim uma transformação para que eu vivesse esse relacionamento sadio que eu tenho hoje, né? Eu e minha esposa, a gente vai para quase 20 anos já junto, né? Com minhas filhas crescendo, vivendo tudo aquilo que o Senhor ele prometeu para nossa vida, para nossa casa. E nós estamos vivendo, irmãos, estamos construindo histórias, sabe? Não é fácil viver uma vida a dois, mas quando se tem respeito e o Senhor no meio, o Senhor no centro, as coisas fluem e fluem de uma forma muito plena.